vem pra cá, ele que é sensacional, ele que é professor, diretor, ator, um dos melhores do mundo, ganhou vários prêmios, inclusive no Festival de Cannes. Vai falar muito sobre a guerra da Ucrânia e Rússia. Vem pra cá o grande, estimado, maravilhoso, garboso, sensacional, olha o que ele fez, seguro, quero ver. Vem pra cá, professor Julimar! Seja bem-vindo, professor. Salve, salve, galera. Sempre bom, professor, aqui. Bruna, Zico, grande prazer estar aqui novamente, trocando ideia com vocês, falando com o nosso público aí. Grande satisfação, infelizmente, para falar mais uma vez de um tema bem triste. Não acaba, né, professor? Nunca acaba esse negócio. Acaba, parece o frio em Curitiba. Mas, enfim... a nossa função também é debater, esclarecer na medida do possível, para que as pessoas possam, né, ter uma noção melhor e manter vivo o espírito de solidariedade, de empatia, porque se a gente perde isso e banaliza o mal e naturaliza o que é ruim, o que é crime, assassinato, o que é violação, a gente está dando cada vez mais empoderamento, né, para os maus. Exatamente. E tudo se torna muito mais difícil, né? Perfeito. Recebendo hoje, na hora boa do seu rádio, o professor Julimar. Ele que é professor de história, né? Vai contar um pouco mais pra gente, né, Gavião? Sobre o que tá acontecendo na Rússia. A galera agora tá metendo o pé na estrada mesmo. Conta um pouco mais pra gente, professor. Então, né, a gente tem nos vários hinos, né, nacionais do mundo afora sempre esse apelo patriótico e militarista, tipo, verás que um filho teu não foge à luta. Mas na hora do bicho pegar, aí vamos ver se a pessoa foge ou não da luta. Porque afinal de contas, muitas vezes a guerra que o governo convoca, decreta não é necessariamente a guerra que o povo quer lutar. Com certeza. E você ir pro campo de batalha com um soldado que ou não sabe pelo que tá lutando ou não quer estar ali, quando não ambos, naturalmente não é um bom negócio pro governante, pro Estado, e isso, né, vai ser um problema pro Putin. Desmoraliza o cara no plano interno, além de, claro, internacionalmente mostrar que ele tem fraquezas. Porque ali não é, né, professor, não é todo mundo assim que compra realmente o que o Putin tá defendendo, né? Existem pessoas ali contra realmente a ideia dele, né? Perfeito, há um controle sobre a mídia, né, na Rússia, nesse país que tem essa tradição totalitária, autoritária, né, de controle do Estado sobre os meios de comunicação, e as informações até hoje não são, né, claramente difundidas para todo o conjunto da população, e tampouco o que acontece lá chega até nós com clareza. O resultado disso é que a gente não tem noção do tanto de protesto e reação negativa dentro da Rússia com relação à guerra na Ucrânia. É fato que existe protesto, é fato que existe insatisfação, é fato que existem prisões e perseguições por conta de pessoas que fazem esse tipo de manifestação, e agora mais visível ainda a deserção antes mesmo do cara ser incorporado oficialmente na tropa. E professor, diz uma coisa, fazendo um resumo breve da guerra, nem mais o otimista ucraniano ou pessimista russo imaginaria que a guerra iria durar tanto tempo, né? Acho que pro Putin, na cabeça do Putin, fazendo um resumo, era uma guerra que seria rápida, com ameaças, e acabaria logo ali, com a Ucrânia se rendendo, liberando fronteira e coisa e tal, e não aconteceu, né? E é uma guerra que o quê? A cada vez mais ela tende a aumentar em dias, ou acha que chega, de repente, é um consenso, eles conversam e dizem, não, vamos parar aqui, fica lá que eu fico aqui, não vamos parar com esse negócio que tá muita gente morrendo. Vai dar continuidade na sua visão? É muito provável que o conflito se estenda por muito tempo. A guerra não tem como prever quando acaba, né? Quando termina oficialmente, quando vai ocorrer um armistício, um acordo entre as partes. Mas o conflito certamente vai perdurar. Por quê? Porque você cria uma situação de impasse, né? Nenhum Estado governante parte para uma guerra na crença de que o conflito vai ser longo e provavelmente desastroso e culminar em fracasso. Sim. Né? Naturalmente o cara vende para a população e sobretudo para a tropa a ideia de que vai ser rápido e vitorioso o conflito, o combate, a ação. E isso se baseia muito na crença na sua suposta superioridade bélica, numérica, que apesar de, em termos numéricos, poder ser efetiva, na prática não garante sucesso. E os exemplos são inúmeros ao longo da história. Pega uma guerra do Vietnã, onde os eram muito superiores, militar e numericamente, em termos de armamento, não dá nem para comparar. E tomaram um pau dos Vietcongs. Só os norte-americanos não sabem disso, né? Porque eles mesmos não ensinam nas suas escolas. Mas o resto do mundo sabe que eles tomaram um pau no Vietnã, assim como a União Soviética tomou um pau no Afeganistão. Ia lá lutar num deserto contra uma população armada numa guerrilha, com uma força militar muito superior. 10 anos mergulhar nisso aí e não conseguiu ganhar.
e perdeu para o Afeganistão, para os guerrilheiros afegãos. Então, só para citar 2 casos clássicos aí da época da Guerra Fria, de conflitos onde a superioridade militar de um dos lados era muito evidente, mas ele saiu derrotado depois de um conflito longo e desgastante. E não podemos dizer que isso vai acontecer na Ucrânia, mas é um cenário que pode estar se desenhando, né? Porque houve essa ofensiva russa muito rapidamente. No entanto, não houve uma conquista efetiva, né? A reação internacional acabou armando a Ucrânia o suficiente para que houvesse uma contraofensiva. A Ucrânia recuperou territórios e isso é o que leva a guerra a um impasse, porque na medida em que você recupera um território, você tem uma vantagem, mas também está exposto ao ataque do inimigo, que foi também a vulnerabilidade do inimigo, que ao atacar o teu território, teve o ganho militar. Porém, manter esse ganho é mais difícil. E aí estão ambos os lados, né, em impasses que remetem a conflitos como, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, onde ninguém conseguia avançar sobre o outro de forma efetiva, até por conta da tecnologia militar cada vez mais destrutiva. Qualquer ação impedia um ganho efetivo por conta da resposta muito forte do inimigo. E aí entra em questão, né, no cenário atual, as armas nucleares, que a gente pode também ir comentando ao longo da entrevista, né? Mas não sei, eu sou leigo, sou burraldo, como diz o Emílio, nesse ponto, mas você avançar, conquistar um território destruindo ele, não é estranho isso? Pode ter que refazer, é uma coisa que parece que, pensando a grosso modo, é esquisito, né? Perfeito. Parece que não vai dar certo, né? Você vai ter que destruir para poder... Então, a gente pode levar em consideração 2 coisas. Primeiro, que o ser humano não pode ser definido pela racionalidade, né? Há coisas que passam muito mais por emoções, paixões, projetos e delírios de poder que necessariamente por uma coisa racional, correto? Guerras são um bom exemplo disso. E por outro lado, se por uma via você destrói na ida e alimenta a indústria bélica, por outro, você reconstrói na volta e alimenta outros segmentos, outros setores. Para a população em geral é perda, mas para vários segmentos é muito ganho. É muito lucro. E nós, mortais comuns, nem sempre enxergamos isso. As grandes corporações ligadas à indústria bélica, a estados, a grandes corporações de construção civil e outros segmentos, né, de indústria de bens de produção, de indústria pesada, e que vão ganhar muito nesse processo. Toma lá, reconquista, reconstrói, domina áreas estratégicas, né, o que a Rússia vem fazendo no sul da Ucrânia é um estrangulamento da capacidade ucraniana de escoar sua produção de grãos, de fertilizantes, né, e de outros bens que alimentam boa parte ali do mundo do leste europeu, do Oriente Médio. E a União Soviética naturalmente não está fazendo isso só por uma questão de ter territórios, né, ou defender os russos e separatistas que estão ali. Obviamente que isso também envolve dinheiro, né? Jornalista, tem que fazer a pergunta: onde está o dinheiro nessa treta? E onde é que está o dinheiro professor, nisso? E quando começou, né? Quando estourou de fato a guerra, assim, o grande vilão, né? O grande algoz era o Putin ali. Daí a figura até do Zelensky até ficou assim: que presidente, né? Tá lá combatendo, tá lá junto, né? Não desiste e tal. Mas a gente sabe que também não tem santo nessa história toda, né? Que daria pra falar numa justificativa de fato pra guerra, assim, bem assim, pra gente compreender bastante. Não, essa aqui é a justificativa, os dois lados têm realmente culpa. O que dá pra explicar nesse sentido? Culpa é um termo muito relativo, né? Porque ninguém vai pra uma guerra, um debate, uma disputa, achando que o outro tem razão. Sempre você é senhor da sua razão. Sim. E, né, desenvolve argumentos para justificá-la. E nesse sentido, os dois lados têm seus argumentos, mas há alguns pontos que deveriam ser inquestionáveis, como, por exemplo, princípios da ONU, como a autodeterminação dos povos, o que está sendo violado pelos russos, né, naturalmente. Você vai levantar questões sobre o nacionalismo ucraniano, sobre extremismos, sobre grupos radicais de direita que até ressuscitam símbolos nazistas e usam ideias neonazistas dentro da Ucrânia, na sua luta nacionalista contra os russos e a invasão. Você vai encontrar do lado russo a justificativa de combater tudo isso como uma razão para a guerra, defender os interesses dos russos que ali habitam nessa região do leste da Ucrânia, da Crimeia. Enfim, os dois lados vão desenvolver argumentos em prol de suas causas. Ninguém é santo na história, mas acho que o princípio fundamental a ser observado é que a Ucrânia é um Estado nacional independente e reconhecido e está tendo seu território violado pela ação russa do Putin.
O Putin justifica a sua ação com vários argumentos, como, por exemplo, combater esse nacionalismo de extrema-direita, o direito histórico russo sobre aqueles territórios, o interesse estratégico sobre aquelas áreas, tanto portuárias quanto de mineração, de indústria pesada. Enfim, são vários os interesses. E no meio disso tudo, uma grande briga de cabo de guerra. O Putin está puxando até onde ele acha que consegue arrastar a Europa para uma posição de submissão ao interesse dele, às movimentações dele diante da ameaça do uso de armas nucleares. Tá puxando. Vocês vão encarar? Só que não foi tão fácil derrotar os ucranianos. Então agora o cabo está pendendo para outro lado. A Europa, a OTAN armou a Ucrânia e a Ucrânia está resistindo, reagindo e começando a puxar a corda do Putin. E no meio disso, a ameaça nuclear que agora o Putin diz que não é blefe. E como é que tá a postura de fato dos Estados Unidos nisso tudo? O Biden foi muito claro, no seu último pronunciamento da ONU, dizendo que a Ucrânia é um Estado nacional independente, que a ocupação russa é uma agressão à soberania ucraniana e que o EUA e a comunidade internacional não devem reconhecer os referendos que Moscou, que Putin, está promovendo nessas áreas tomadas. Luhansk, Donetsk, a própria Crimeia, que a Rússia já declara desde 2014 território seu, portanto há 8 anos. E referendos na Crimeia já foram feitos, estão sendo feitos agora no leste europeu, no leste ucraniano, região de Donbas. São feitos referendos para que a população local aprove o separatismo pró-Rússia, e assim se desvinculando da Ucrânia. A comunidade internacional, começando pelo EUA, pela OTAN, questionam a validade desses referendos. Os entendem como artimanhas, manipulação de dados, números para justificar o que teoricamente é injustificável. Se é tão injustificável assim, então por que não uma ação logo direta contra a Rússia? Pelo mesmo motivo que durante os anos da Guerra Fria fazia a paz impossível, mas a guerra improvável. Um confronto direto nuclear seria ruim para ambos os lados e de consequências imprevisíveis. E o Brasil, professor? Porque a gente sabe, que teve até se falou quando o Bolsonaro foi para lá, negociar lá bem na época ali. Não tinha fertilizante. não tinha fertilizante. Daí pegou mal para um lado, ele acha que não, que foi bom para o governo, então, mas enfim. Como é que fica realmente, assim, o que pode de fato respingar no nosso país com essa guerra? Respinga o que é efeito mundial, como o agravamento de uma crise alimentar, Tanto a guerra em si, quanto seus desdobramentos de fornecimento de fertilizante para um lado, a gás para a Europa Ocidental do outro, Europa Central, principalmente a Alemanha, Enfim, esses efeitos colaterais da guerra, eles acabam gerando danos de alcance mundial. Há no momento a expectativa negativa, terrível de uma crise alimentar que vai acelerar o preço de alimentos, que vai gerar aí o agravamento da fome em áreas periféricas do planeta. E o Brasil sofre indiretamente consequências dessa crise global. Indiretamente não, sofre diretamente as consequências dessa crise global e indiretamente da guerra com relação a questões mais específicas, como por exemplo o abastecimento de fertilizantes, que vinham da Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, também os momentos de crise da história da humanidade são também oportunidades para a reinvenção do ser humano, das suas formas de produzir, de obter energia, de superar crises alimentares, de desenvolver ferramentas de solidariedade e distribuição da riqueza que favoreçam os mais vulneráveis. Então é também um momento de o ser humano aproveitar a crise para se repensar. Há várias questões severas sobre o planeta, nas quais o Brasil é protagonista, como temas relativos ao meio ambiente, e isso tudo exige uma reflexão que vai além assim de ideologias. Se você pega, por exemplo, em cenários anteriores de crises do liberalismo, onde o Estado se ausentava da questão social, isso nunca deu um resultado bom, porque se você não alimenta a base da cadeia produtiva, que é o consumidor da indústria de massas, da indústria de produção de bens de consumo de massa, você tem um colapso em cadeia.
Então, né, o entendimento de que é preciso proteger a renda do trabalhador, ter políticas de distribuição da riqueza para garantir o acesso ao consumo que interessa a toda a cadeia produtiva do sistema capitalista. Correto? E isso tudo, né, já agora diante de desafios como manter esse ritmo de produção, alimentar tanta gente, distribuir a riqueza em meio a políticas que, né, não têm foco na preservação do meio ambiente, na distribuição da riqueza. E aí vamos pensar no plano internacional, né, não só aqui na nossa casa, mas no mundo afora, né, são questões e desafios a serem pensados. E como eu já disse em ocasiões anteriores aqui mesmo, né, isso vai além de ideologias. É uma coisa de você pensar envolve no conjunto muita da sociedade e os seus interesses, né? Então, não sei se desvia um pouco o foco da pergunta. Não, de forma alguma. É que... Pode falar, Ju. Não, é que a gente tá tendo uma aula aqui, né, de história com o professor Julimar, aqui na Hora Boa do seu rádio. É bom. Exatamente, contando aí tudo sobre o que tá acontecendo, né, nessa guerra da Ucrânia com a Rússia, que ainda persiste, né? E o professor hoje, então, leciona em 6 escolas. Trabalho em 6 escolas diferentes. Meu Deus, alguma na Ucrânia e uma na Rússia. Uma na Ucrânia, na Rússia, uma em Curitiba. Aula de história. Eu trabalho em pré-vestibular, né, cursinhos preparatórios e escolas, né, bem tradicionais da cidade, por sinal, lecionando história. E os teus alunos perguntam muito, assim, querem entender a guerra, como é que é? Sim. Agora até arrefeceu um pouco o ânimo, né, porque como todo assunto acaba saturando devido à exposição. Agora o ponto alto são as eleições. É um interesse constante e, sobretudo agora, eles querem, né, saber qual é a probabilidade disso aparecer numa questão de vestibular, né? Se aproxima aí a prova da primeira fase da Universidade Federal do Paraná. Quero então até mandar um salve para todos os meninos e meninas que depositam fé no nosso trabalho aí, seguindo arduamente essa jornada de estudar horas e horas por dia para conquistar o seu sonho. Vamos lá, rapaziada, meninos e meninas, continuem firmes porque vocês estão amparados, tá legal? A gente está aqui para dar maior força e ainda orar por vocês nas mais várias rezas e deuses, guerreiros e tempos possíveis. Agora eu achei sensacional que o professor também é ator, né? É ator. Isso é muito legal. Daí mistura o professor-ator, o ator-professor, né? Não tem... Hoje E conta um pouquinho da coisas peça, professor, que você está fazendo. Então, eu tava conversando aqui com a Bruna, que conhece os meus amigos do Antropofocus, um grupo de comédia aí de Curitiba. Maravilhosos. Do qual eu fui um dos fundadores lá no final dos anos 90, comecinho dos 2000. E depois, né, tivemos trajetórias distintas. Eu saí do grupo em 2006 e fundei minha própria companhia de teatro. E de lá pra cá, montei alguns espetáculos, a maioria comédias. E um trabalho do qual muito me orgulho, e que ninguém aqui perguntou, mas eu vou falar. Pode falar. Conte-nos tudo. Não é uma comédia. É um drama que tem, assim, momentos, né, de comédia, de leveza, mas ele é basicamente uma história bem pesada sobre o ano de 1968. É um espetáculo que eu sonho em trazer de volta em cartaz. Ele exige um pouquinho de estrutura, porque tem vídeo, né, envolve toda uma logística de cenário, atores. E a ideia era trazer, assim, um pouco da memória desse ano tão espetacular e ao mesmo tempo difícil, cheio de tragédias da história, que foi 1968. E comentei a respeito porque hoje me empolga muito essa ideia de trazer de volta o espetáculo, porque as pessoas perderam um pouco da memória sobre o que foi lutar por liberdade, que é o grande legado de 68. A gente faz parte de uma geração, eu inclusive, né, apesar de ligeiramente, né, com mais algumas primaveras, né, mas ainda assim sou parte de uma geração que não precisou lutar por liberdade. Sim. Nasceu num país onde a democracia já estava sendo restaurada e conquistada. Eu ainda nasci na época da ditadura militar, mas, né, isso foi na minha infância, quando eu comecei a me entender por gente na adolescência. Sim. O Brasil já estava saindo da ditadura, vivendo o processo de redemocratização. Já veio a Constituição Federal? Vem a Constituição de 88, eu lembro na escola, assim, a empolgação da galera com, vai ter eleição, e, né, e quem que você votaria, quem que você não votaria, piazada, nem votava, né? Mas já pensando naquilo e querendo se envolver, né? Então a gente herdou esse legado democrático, essa reconstrução, sem precisar fazer muito esforço, né? E é preciso lembrar que gerações anteriores tiveram que lutar muito para garantir a liberdade de expressão, para garantir a gratuidade do ensino superior nas federais. Os direitos fundamentais. Professor,
é interessante, assim, o professor falar disso, porque é justamente não só essa memória, né, que alguns precisam relembrar, e também para gerações, as outras gerações que não participaram efetivamente de tudo isso, dessa fase, né, da história, de fato, e só ouviu, só leu nos livros de história, né? Então, poxa, e o espetáculo com certeza deve abordar tudo isso, que nem o professor falou, é um drama, não tem como não ser, e é fundamental até para apresentar para as escolas, né, para os alunos. Perfeito, né? Eu fiz esse espetáculo em 2013 e teve uma coisa muito bacana que no que a gente estreou em maio de 2013, né, e a peça começava com a invasão da reitoria, né, por alguns estudantes em meio ao movimento estudantil durante a ditadura, no 68, né, as vésperas do AI-5. E naquele ano, né, o espetáculo estreou em maio de 2013 e em junho começaram os protestos. Né, as manifestações tomaram o Brasil. E aí tornou uma coisa ainda muito mais intensa, né, empolgante. E apesar, né, do espetáculo ter sido bem sucedido de público, assim, opiniões muito legais a respeito, a gente, né, vai, né, mudando, né, a chave. Daí pra frente fui fazendo outras coisas. E esse espetáculo agora, né, volta a me seduzir. A ideia de montá-lo. Boa. Porque é importante. E me né? chama pra atuar no elenco. Olha aí. Olha lá, hein? E a gente precisa de atrizes fortes. Convite feito. Ela se Então, convidou aí, professor. Já tá na mira do DRT, professor. aquelas. Eu tenho DST, mas já Ai, tô credo. Ai, não que tenho DRT, não para. tenho DST. Tudo bem, tem DST, não tem problema. Não tem problema, tô tomando remédio. Sempre, ó. É isso aí. Vai voltar já? Não, temos 2 minutos ainda. Dá pra gente bater mais um papo aqui E com o professor falou que era do Antropofocus, isso? Fiquei no Antropofocus até 2006. Que legal, né? Fiz espetáculos memoráveis como Pequenas Caquinhas, né? Que foi um espetáculo assim que apresentou o grupo pra cena curitibana e depois pro Brasil, né? E o Andrei tá conduzindo muito bem, né? Andrei Mosquera. Sim, ele é o fundador do grupo, diretor. E ele começou o trabalho, né, de direção, né, para uma companhia que eu fundei em 96 para fazer teatro para escola, para pegar temas de história e montar o que a gente naquele tempo chamava de aula show. Que legal. A gente pegava uns temas bacanas de história e montava um espetáculo com música, com piada, com comédia, interação com a plateia, e era muito divertido. E dali a gente começou uma parceria que acabou resultando, né, na minha entrada no Antropofocus com a galera que ele tinha lá da FAP, né, atual Unespar, do curso de teatro. Que demais. E aí nascia o grupo aí mais famoso de comédia de Curitiba. Não, professor, e não top. tem, gente. O teatro, assim, eu sempre falo, né? É fundamental mesmo pra você, né? Alguns falam, né? Não, o papel do teatro não é ensinar, né? Alguns têm essa defesa, né? Alguns falam, na minha visão, né? Na minha humilde visão, é entreter, mas também é fazer pensar, é educar, é você se tornar a pessoa mais crítica, né? É realmente fazer a pessoa sair, às vezes, do mundo dela, enxergar de outra forma. Perfeito, né? O papel que qualquer linguagem cultural, expressão artística cumpre, né? Tirar a gente da casinha, né? Traz informações, pode educar, pode ensinar e entreter, mas sobretudo faz a gente, né, pensar de uma forma diferente, olhar de uma forma diferente e, no caso do teatro, sentir de uma forma diferente. Voltamos pro FA. Recebendo hoje, nessa tarde de quarta-feira, 28 de setembro, o professor Julimar, para falarmos aí sobre a guerra da Ucrânia e também da Rússia. E, professor, eu te pergunto, vem aí uma terceira guerra mundial, a gente pode ficar com esse medo ou pode ficar despreocupado porque não vai acontecer? Trocando uma ideia aqui com a Bruna, com o Zico, as consequências de qualquer conflito são imprevisíveis e, naturalmente, se partir para uma ação direta da OTAN contra a Rússia e vice-versa, o risco de uma terceira guerra mundial, naturalmente, é iminente, né? Porém, estava comentando que não interessa para nenhum dos lados um cenário de uma conflagração total que vai acarretar numa destruição em muitas áreas irreversível, né? A questão de armas nucleares, a radiação, tem consequências, tem efeitos que daí não é qualquer indústria, corporação que vai conseguir recuperar e ganhar dinheiro em cima, né? E não interessa para nenhum dos lados economicamente absurdo, né? Pois afeta aí sim, né? O que o Zico falou há pouco, né? Você vai conquistar um território totalmente arrasado, né?
Então aí eu acho pouco provável, né, que o conflito chegue nesse nível. Mas não tem como descartar a hipótese, principalmente se o Putin, que já ameaçou e em outras ocasiões cumpriu suas ameaças, como invadir a Crimeia, invadir o leste da Ucrânia, região de Donbas, agora convocar 300 mil, né? Ele nem sempre tá blefando, muitas ameaças ele cumpre. Tem muitos movimentos por aí, né? Então ele vai mesmo usar armas nucleares, como ele falou que seria capaz de fazê-lo, caso o território russo seja ameaçado? Então, o que ele considera por território russo? Agora as regiões também que ele está incorporando do território ucraniano. Então ele vai usar uma retórica de agressão contra si para eventualmente usar algum tipo de arma nuclear. O que os especialistas, né, preveem que ou de um lado é só blefe mesmo, ou de outro, as armas que ele tende a usar seriam armas táticas. Armas que têm menor alcance e poder de destruição e que não espalham tanta radiação quanto as armas nucleares mais convencionais e mais poderosas. Seriam, no entanto, armas que, além do efeito negativo, né, para a opinião pública internacional e da eventual consequência de radiação e etc., armas que não teriam uma destruição, um alcance muito diferente do que armas convencionais modernas. Então talvez não fosse um bom movimento utilizá-las, porque abriria um precedente, uso de armas químicas, uso de armas nucleares, ainda que táticas, ainda que de pequeno alcance e poder de destruição, mas que poderiam ser equivalentes a armas convencionais modernas e que trariam esse efeito negativo, né, de um precedente de uso de armas atômicas. Ou seja, se for para mostrar, que mostre o melhor. Não fica mostrando coisinhas que pode haver precedente para ser motivo de retaliação. Mas, professor, me diga uma coisa. O Putin, no começo eu via que ele era muito adorado lá, né, na Rússia. Ele é um cara, assim, que pro povo russo muito bom, né? Com valorização salarial, o povo ama ele, né? O pessoal anda com camiseta do Putin, isso antes da guerra. Ele era muito popular, né? E como que tá hoje a popularidade dele dentro da Rússia com tudo isso? Eu acredito que deve ter caído muito, né? O pessoal não quer guerra, né? Eu acredito que a Rússia também não quer, né? Sim, na medida em que o esforço de guerra vai caindo sobre a população civil. Vai afetando a população civil, como agora a convocação de 300 mil reservistas. O problema é o controle da informação pelo Estado russo, que não nos permite ter uma dimensão real do quanto ele tem ainda de apoio da população e de quanto a oposição a ele cresce. O que a gente pode ter como seguro de dado? Existe oposição ao Putin. Sempre, em qualquer regime, existe oposição, ainda que ela seja silenciada, reprimida, censurada, ela existe. E nesses momentos em que há uma insatisfação com o governante por qualquer derrota, fracasso, ou promessa não cumprida, qualquer coisa assim, a oposição se dissemina, ela se prolifera, ela se espalha, ela ganha alcance. Naturalmente que o Estado, por meio da imprensa controlada, promove essa imagem de um Putin popular, de um Putin querido, de um Putin adorado, e há motivos para muitos russos, né, realmente verem-no como um governante que trouxe, né, progresso, avanço para a Rússia, ganhos para os trabalhadores. Por outro lado, há aqueles que também entendem esse governo como uma velha expressão de autoritarismo herdado do comunismo e que, nesse mundo agora de uma Rússia capitalista, integrada à economia de mercado mundial globalizada, favorece oligarcas, né, grandes fortunas, grandes corporações, em detrimento do conjunto da população. Nada muito diferente do que acontecia lá nos tempos do czarismo, quando, né, o czar e a aristocracia dominavam as terras produtivas e exploravam os camponeses como servos. Nada diferente do que acontecia na União Soviética, onde o Estado explorava trabalhadores e matava quem não cooperasse. Nada muito diferente do que ocorre hoje, onde se concentra o poder político nas mãos do grupo do Putin e o poder econômico dos seus aliados. E ele tem quanto tempo de poder ainda? Qual que é como que funciona na Rússia o Putin ainda como presidente? Ele pode ser reeleito, né, pela legislação russa, ele pode se manter no poder na forma de reeleição. E aqui eu vou te ficar devendo o dado preciso, mas acho que o mandato atual dele já tem previsão de até a década de 2030, alguma coisa ali, pelo menos. Tá tranquilo. Tá? Foi bem razoável, bem tranquilo. Mano, carece de confirmação o dado, mas de memória que eu lembro é algo assim. Nossa. Professor, muito obrigada por falar da guerra aqui com a gente. Eu vou pedir licença agora pro professor. A gente falou bastante da guerra, é semana de eleição. Professor é professor de história. Sem falar
qual o teu candidato, professor? Deixa uma mensagem pra gente, assim. Falar porque... então, okay, não porque, né, sem fazer política de lado, puxar sardinha pra ninguém, mas de fato, assim, dá uma palavra como professor de história, né? A gente tá às vésperas da eleição, acho que é importante. Certo. Primeiro eu vou me amparar aqui no sigilo do voto. Isso, boa. Voto é secreto. Outra, sim, a questão ética, que eu estou aqui não só falando por mim, mas também representando as instituições em que eu trabalho. Com certeza. E todas elas são apartidárias, não apoiam nenhum candidato e não compactuam com nenhum tipo de mensagem ou propaganda política de X ou de Y dentro da instituição ou com colaboradores, né, que as estejam representando. Então, dito isso, né, o que eu posso afirmar para vocês? Num pequeno lapso, assim, falando sem querer por mim mesmo, eu tenho constatado que nos últimos dias o zoo da política tá nas ruas, tem predadores, vermes, ratos à solta, então, não alimente os animais. Quer dizer, não, é o seguinte, é importante, né? Tô zoando, tá? É importante o exercício do voto, é importante o envolvimento das pessoas no debate, isso é fundamental, né? A nossa democracia depende disso para se consolidar, que as pessoas entendam o papel do voto, essa conquista democrática de tal direito que por anos foi negado ao povo brasileiro, poder votar para presidente. Nós temos a última eleição para presidente antes do período ditatorial foi em 1960, a eleição do Jânio Quadros. De 1960 a 1989, o povo brasileiro não escolheu o presidente pelo voto, né? Essa conquista de lá para cá vem se consolidando, ainda que nem todos os presidentes nesse período tenham cumprido seu mandato até o final. As instituições sobreviveram, né? A independência dos três poderes, cada qual tem seu papel. Então nós estamos numa república que tem uma constituição, que tem um sistema legislativo, que tem um sistema institucional, e tudo isso deve ser preservado pelo exercício do voto, pela participação não só do eleitor, mas sobretudo do cidadão, né? Na defesa tanto da sua opinião, da sua posição política, quanto da legitimidade das instituições. Todas elas, legislativo, executivo, judiciário, são instituições reconhecidas, são instituições pautadas pela Constituição, e esse exercício democrático de votar reforça, né, essa nossa democracia que ainda está num processo de consolidação, né, que ainda não podemos dizer que não corre riscos, que não corre ameaças. Então, isso é o que eu posso partilhar aí com, né, todos os nossos queridos ouvintes, partilho com os meus estudantes, né, essa perspectiva de que a gente mantenha as nossas conquistas democráticas, a nossa liberdade de expressão, o nosso direito ao voto, a nossa cidadania. E, sobretudo, que a gente comece a se preocupar mais com o destino dos impostos que a gente paga. Isso é fundamental. Com né? certeza. Enquanto a gente entrega a procuração, o salvo-conduto para outros tomarem decisões com relação ao dinheiro que a gente paga de imposto, a gente está suscetível a eles fazerem o que bem entendem. Não estou dizendo que vão fazer bem nem que vão fazer mal, mas vão fazer o que bem entendem em nome dos seus interesses, em nome dos seus grupos. E não necessariamente em nome daquilo que a gente, enquanto população, paga de imposto e deveria ter como retorno. Né? Uma escola de qualidade, uma saúde de qualidade, moradia de qualidade, segurança de qualidade. Não tem ideologia que negue a legitimidade dessas demandas e que não se alimente dessa legitimidade para promover candidaturas que, no entanto, uma vez concretizadas na forma de mandatos, não tendem a cumprir com essas expectativas de garantir essas demandas básicas da população contribuinte, pagadora de impostos. O motor de muitas revoluções do final da Idade Moderna para cá, do século XVII para cá, e revoluções em que a burguesia foi protagonista, foi justamente essa preocupação de pessoas com o destino dos impostos que pagam. De chegar uma hora e dizer, eu não quero mais ver esse Estado me sugando até o talo para sustentar privilégios de uma corte, para sustentar luxos de uma nobreza. Exato. Né? Eu quero decidir sobre o destino do imposto que eu pago, né? E isso deveria ser uma preocupação de todo cidadão, independentemente da sua classe, e ideologia, e gênero, e religião, e etc. Exatamente. Professor Julimar, aqui na Hora Boa do seu rádio. Julimar, quero agradecer demais sua participação aqui por bater esse papo com a gente, esclarecer também tudo que está acontecendo, né, entre a Rússia e a Ucrânia também. Muito obrigada, e assim que a gente precisar de você, a gente vai te trazer aqui, tá bom? Beleza.
Beleza, fico aguardando o convite, que adoro participar, é sempre um prazer bater papo com vocês. E a Bruna sabe, né, quem é do palco, quem é do tablado, né, não foge de um microfone, de uma câmera, né? Só chamar que tá lá. Muito obrigada, professor. Julimar, aqui na hora boa do seu rádio.